Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, Mário Xavier com vocês. Bem-vindos ao canal. E vamos agora falar sobre as quartas de final da Libertadores da América. Confrontos definidos. E também vamos falar do Flamengo, né? Principalmente desses dois jogos, desse confronto entre Flamengo e Internacional, que nas oitavas, por grande parte da mídia esportiva, era o confronto assim mais equilibrado, até por ser um clássico nacional. Mas o que se viu dentro de campo nos dois jogos foi um domínio amplo do Flamengo, principalmente no jogo aqui no Maracanã. E por incrível que pareça, no jogo no Beira-Rio, na casa do Inter, eu acho que o Flamengo jogou inclusive melhor do que jogou aqui no Maracanã. No Maracanã, o primeiro tempo do Flamengo assim foi bem predominante. No segundo tempo, o time caiu um pouco de produção, o Inter criou algumas oportunidades, mas no jogo no Beira-Rio, parecia que o Flamengo estava jogando em casa no Maracanã e o Inter estava jogando fora de casa. Então, acho que o Flamengo conseguiu mostrar dentro de campo nesse confronto o poder do seu elenco. E aqui eu vou fazer um pequeno exercíciozinho do que é esse elenco do Flamengo, montando dois times, um time A, tá, e um time B. E até encaixar uma situação que permita utilizar todos os jogadores que talvez tenham mais qualidade técnica ou que tenham rendido melhor ao longo da sua trajetória dentro do Flamengo do que eles podem render e até mesmo dentro da temporada. Fazendo um parâmetro assim, não sou o Felipe Luiz, infelizmente, não estou lá dentro do ninho no dia a dia, nos treinamentos, mas se eu fosse o treinador do Flamengo, eu talvez, dependendo de cada situação de jogo, ia estar, até já que fica a minha ressalva para essa questão, o time A e o time B aqui não necessariamente precisam ser dessa forma, mas em todo jogo, mas até dentro das condições de jogo, do adversário em questão, ou até mesmo pelo fato de rotação do elenco, que eu acho que é muito importante para que todos estejam, como os portugueses costumam dizer sempre, que os jogadores estejam sempre frescos, né, nas suas melhores condições físicas, para que possam render o máximo possível dentro de cada partida. O time A seria Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Vinha. E aí é o grande ponto aqui. O Vinha é um grande jogador, tem uma boa estatura, tem uma qualidade técnica muito apurada. Me atrevo a dizer que entre ele, o Vinha, o Ayrton Lucas e o Alexandro, ele talvez seja o que reúna melhor a qualidade técnica com a questão física. Óbvio, ele vem de uma lesão séria, grave, mas se recuperou bem. O jogo que ele entrou contra o Bragantino, ele mostrou ali um pouco do que ele pode proporcionar ao Flamengo. Então, para não desperdiçar o talento deste jogador, que inclusive foi convocado recentemente, está acho que na pré-lista do Uruguai, para esses jogos das eliminatórias sul-americanas agora, não se pode desperdiçar um talento como o do Vinha. Então, o meu pulo do gato seria esse: colocar o Vinha como principal lateral esquerdo do Flamengo, no meu time. E aí, Jorginho, que se tornou o dono do meio de campo,
O Saul, que o Felipe Luiz não queria utilizar ele como volante, mas, cara, esse jogo que ele fez, os 2 últimos jogos do Saul como volante, melhoraram ainda mais a qualidade de passe do meio de campo do Flamengo. Então, eu colocaria o Saul como titular na meia, né, como um volante ali. O Arrascaeta, isso daí acho que é ponto pacífico para todo mundo. É o nosso camisa 10, é o cara daquele passe talentoso, e esse ano virou goleador, até por estar mais próximo do gol e ter menos características, né, de jogo para defensivo. Não que ele não defenda, porque é padrão do modelo de jogo do Felipe, que todos os jogadores, sejam de ataque, do meio e da defesa, cumpram funções defensivas, e eu acho que no futebol moderno isso é importante. Então o Arrascaeta tem também a sua função defensiva, mas não são tantas, pelo menos ao meu modo de ver. Então, até para ele ficar mais livre para ser o cara de criação. Então, o Arrascaeta, pelo lado direito no ataque, por tudo que vem jogando no momento, apesar da outra opção também ser excelente, que é dos jogadores com mais assistência, acho que é o segundo, né, em níveis de assistência logo após o Arrascaeta, que seja o Luiz Araújo, mas até por ele recompor melhor defensivamente, eu colocaria o Plata, né, na direita. No centro ali do ataque, nesse 4-3-3 ou 4-2-3-1, o Bruno Henrique, o nosso BH27, por ele ter uma mobilidade de ataque muito maior, tá? Mas nada impede também que seja o Pedro, até porque a qualidade de finalização do Pedro é absurda. Então, como eu falei, para cada tipo de jogo eu acho que seria interessante encaixar ali, mas Bruno Henrique e Pedro disputam aí essa função de centroavante. E do outro lado, o cara que chegou agora e tomou conta da posição, que é o Samuel Lino. Então, esse meu time A, ou teoricamente time titular, como eu falei, só repetindo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Vinha, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Esses seriam os 11 desse time A. E aí viríamos para o time B, e é só para mostrar o poder que tem esse elenco do Flamengo. A gente teria aí Matheus Cunha, que talvez seja o ponto fraco ali desse time B. Na lateral direita, ainda que pode ser titular perfeitamente, mas precisa melhorar fisicamente, tudo, seria o Emerson Royal, óbvio. Na defesa, o Danilo, e aí o outro pulo do gato para manter o Vinha lá na lateral esquerda como titular. O Alexandro, assim como o Danilo era lateral direito e foi para a zaga, já nessa fase agora dele mais velho na carreira, o Alexandro também não era, na Europa não estava jogando como lateral, ele estava jogando como zagueiro pela Juventus, pelo lado esquerdo. Então, como o Felipe também não tem dado oportunidades grandiosas para os 2 bons garotos também da zaga, o João Vitor e o Cleiton, não sei se pela questão do modelo de jogo, a qualidade de saída de passe, os garotos talvez fiquem um pouco mais inseguros nesse ponto. Porra, que qualidade melhor de passe do que o Alexandro e do Danilo, como reservas imediatos ali de Léo Ortiz e Léo Pereira, e até ele podendo fazer uma mesclagem das duplas. Então, aproveitar o Alexandro na zaga pelo lado esquerdo, né, na quarta zaga, para aproveitar o Vinha como lateral, poxa, seria assim, acho que na minha visão, seria o ideal. Então, seria a zaga Danilo e Alexandro.
e o Ayrton Lucas como o lateral pelo lado esquerdo nesse time B. No meio, óbvio que ele infelizmente está machucado, mas ele voltando, colocaria ali o nosso digníssimo Eric, ou Pulgar para nós, né? Mas na camisa dele está lá Eric, então seria o Eric Pulgar. Mas enquanto que ele está ausente, poderia ser até o Everton Araújo ou o Alan, sem problema nenhum. Mas como titular, digamos assim, desse time B, Eric Pulgar. De la Cruz seria o segundo volante, né, para fazer esse revezamento com o Saul. E na frente, na armação, o que o nosso digníssimo Carrascal, que chegou agora, já mostrou uma boa qualidade de jogo, uma boa visão de jogo, bons passes, mas ainda está se integrando melhor com os companheiros. E agora com esses pequenos períodos que o Flamengo vai ter para treinar devido à saída dele da Copa do Brasil, eu acho que esse time vai ter uma sintonia fina um pouco mais ajustada e vai dar muito trabalho para os adversários se o Felipe conseguir implementar e os jogadores conseguirem abraçar bem, como já vem abraçando o modelo de jogo dele. Então, viria ali o nosso digníssimo Carrascal. E, para fechar lá na frente, os três da frente, do lado direito, o Luiz Araújo, para fazer esse revezamento com Plata, o Pedro, para fazer o revezamento com o Bruno Henrique, aí, como eu falei, dependendo do adversário, da necessidade do jogo, do plano de jogo, eles poderiam aí revezar aí, entre os times A e B. A minha dúvida é só do lado esquerdo, que aí a gente tem muitas opções. Não necessariamente o Wallacian é do lado esquerdo, mas ele pode jogar por ali também. Mas pelo que vem fazendo ultimamente, seria o Wallacian. Mas a gente tem ainda por ali o Cebolinha e tem também o Michael. Então são boas opções também, ou seja, um garoto pode estar deixando 2 medalhões ali do lado de fora, para a gente ver a qualidade do elenco do Flamengo. Lá no meio, na volância, o Everton Araújo fez bons jogos, mas ainda está oscilando, ainda é um garoto. Tem o Alan, que melhorou muito esse ano, mas o meu time B, para revezar mais com os jogadores ali do time A, seria Matheus Cunha, Emerson Royal, Danilo, Alexandro, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nico de la Cruz, Carrascal, Luiz Araújo, Pedro e o Wallacian. Quer melhor do que isso? Olha, esse time B aí não deixaria nada devendo para qualquer outro elenco do Brasil e poderia até fazer um bom campeonato brasileiro. São 11 assim bem poderosos. Talvez tirando ali o Matheus Cunha, que acho que é um ponto um pouco mais a ser aprimorado. Eu acho ele um bom goleiro, mas ainda pela idade ele deixa a desejar em alguns pontos, tem lá alguns pontos a melhorar, como todos nós na vida. Mas aí seria uma boa opção ali para o Rossi. Se bem que ele parece que está indo para o Cruzeiro, né? Já fez um pré-contrato aí e tudo, mas não sei como é que vai ficar. Mas seria esse suposto time B, também seria excelente. Então, o Flamengo aí, eu só acho que o Felipe Luiz tem que pensar muito com carinho em não deixar o Vinha tão ausente. É um grande jogador, tem um grande talento, defende bem, ataca bem, e tentar puxar o Alexandro para a zaga, que já tem uma certa idade, diminuiria a questão física, né, a carga física do Alexandro dele como lateral. Eu acho que ele como zagueiro,
ele ficaria menos exposto fisicamente e poderia revezar mais ali com os outros zagueiros. Eu acho que seria uma opção interessante para o Felipe, essa questão de aproveitar o Alexandro na zaga. Então, eu acho que o Flamengo tem grandes chances de melhorar aí com esse prazo agora, com esses pequenos prazos que ele terá para treinar, e caminha forte, tanto para a conquista do Campeonato Brasileiro, onde é líder, como no mata-mata da Libertadores e conquistar aí seu primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. É isso. E fazendo esse pequeno exercício aqui, foi para mostrar o poder da qualidade do elenco rubro-negro que foi demonstrado nesses 3 jogos contra o Internacional, porque além de dominar o jogo, os 2 jogos da Libertadores, tanto no Maracanã quanto no Beira-Rio, o Flamengo foi basicamente soberano nessas 2 partidas, para completar com algumas trocas de peças, umas movimentações aí de alguns jogadores do elenco no time titular. Fez um time titular fortíssimo no jogo contra o Brasileiro, contra o Inter no Brasileiro, e acabou ganhando também por 3-1 a partida. Acho que fica bem evidente aí o poderio do elenco, e ele com mais tempo para treinar, para fazer os ajustes que precisam ser feitos, e deixando o time um pouco mais fresco, né? na questão física, deixando esses jogadores mais com mais vigor físico, cara, mas vai ficar ruim para os adversários. Então fica aí essa minha opção. Espero que esse vídeo possa chegar até o Felipe Luiz e ele possa pensar com carinho aí nessa possibilidade. Lógico que ele tem lá a visão dos treinamentos, do dia a dia do Flamengo, dos jogadores no Ninho, mas até pela pequena amostragem que a gente teve aí do Vinha nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, que ele garantiu a entrada dele, mudou o jogo e nos garantiu a vitória lá em Bragança, ele pode pensar a utilizar o Vinha um pouco mais, porque é um jogador de uma qualidade assim fantástica. E agora vamos falar aqui desses confrontos realmente das quartas de final da Libertadores, já que não foi assim muita surpresa os que passaram. Acho que talvez a maior surpresa tenha sido do Botafogo, né, que acabou perdendo para a LDU. No meu modo de ver, não foi tanta surpresa assim, porque o Botafogo fez o gol mais rápido da Libertadores, mas em compensação não fez mais nada. Então, ter ganho somente de 1-0 aqui no Rio para ir decidir lá na altitude de Quito foi muito pouco, com 1-0, e realmente acabou se mostrando essa situação. A LDU, apesar disso tudo, né, de jogar na altitude, não fez aqueles placares elásticos que costuma fazer quando pega um time aqui que joga mais ao nível do mar. Não soube aproveitar bem a questão da altitude. Para muitos aí que também é da imprensa esportiva e que conhecem mais, eu confesso, não vi muitos jogos da LDU, mas dizem que é o pior elenco da LDU dessas últimas temporadas, e acho que fica bem evidente isso quando não consegue fazer um placar mais elástico sobre o Botafogo, né, nessa jornada aí que acabou classificando. Inclusive tem um ponto, eu vi o lance e realmente os botafoguenses têm o que reclamar. O lance que dá origem ao pênalti do 2-0 para a LDU era um tiro de meta que o juiz acabou marcando escanteio, né? E para isso o VAR não interfere, então não deu para ser corrigido, e do lance do escanteio nasce o pênalti que
garante o 2-0 para a LDU. Já no final do jogo, o Botafogo ainda partiu para cima da LDU porque tinha um homem a mais, e a LDU só ficou ali se defendendo e garantiu o placar para ela e a classificação. O Palmeiras já tinha feito os 4-0 no primeiro jogo e jogou mal e porcamente na partida de volta dentro do Allianz. O Universitário teve um gol, para mim, muito mal anulado, porque o jogador que estava em posição de impedimento não atrapalha a visão do Everton, e abaixa, ele ainda sai da frente da trajetória, ele sai da frente da trajetória da bola, e acaba não... E o VAR foi lá e entendeu que o jogador, a posição de impedimento ele estava, né? Mas é aquela história, critérios. E, no meu ver, não atrapalha a visão do goleiro, mas ainda assim o VAR entendeu que atrapalhava, né? O juiz entendeu que atrapalhava, então anulou o gol, que seria o 1-0 e que talvez seria o da vitória do Universitário. Não seria o suficiente para a classificação, mas até deixaria um pouco manchada ali a classificação do Palmeiras, porque foi soberano no primeiro jogo, fez 4-0 e poderia ter feito muito mais, e acho que essa vantagem larga deixou o Palmeiras assim sonolento e modorrento no jogo da volta, e fez esse jogo assim meio que protocolar para o seu torcedor, que foi lá e merecia ter visto uma apresentação melhor do time palmeirense. O São Paulo fez o seu papel, conseguiu suportar o jogo com... Ai, fugiu agora o nome. Gente, esqueci quem foi. Deu branco, vou caçar aqui o adversário de São Paulo. Mas conseguiu suportar o placar do primeiro jogo e fez lá abriu logo cedo o placar no jogo da volta no Morumbi, mas deixou empatar a partida e foi para os pênaltis e conseguiu a sua classificação nos pênaltis. Outra classificação que foi assim estranha foi a do River Plate, que foi ao Paraguai, conseguiu um empate em 0-0, mas também é exemplo do caso do São Paulo. Na Argentina também ficou no empate em 1-1 e foi também decidir nos pênaltis a sua classificação. Não posso dizer como é que foi os jogos do Estudiante, da classificação deles, porque não vi, só de comentário assim, então não vou dar muito pitaco. Mas é isso, meus amigos. Passando aí resumidamente a classificação aí dos times das oitavas, e agora sim falando das quartas dos jogos, que aqui estou vendo aqui no calendário, né, que foram disponibilizados no dia 16 de setembro, Vélez e Racing. É um clássico argentino, e por ser um clássico argentino, acho que vai ser o confronto mais equilibrado dessas quartas de final. Pelo que eu também ouvi da mídia, o Vélez não é um time assim tão forte, mas parece que está muito mais entrosado. E o Racing tem uma qualidade um pouco melhor, mas parece que o treinador não é lá grande coisa. Então acho que vai ser e por ser um clássico na Argentina, eu acho que vai ser um confronto bem mais parelho ali. Qualquer um dos dois pode classificar. No dia 17 de setembro, vamos ter
River Plate e Palmeiras, né? O Palmeiras decidindo no Allianz. O primeiro jogo vai ser na Argentina. E o River, por esse confronto e porque pelo que vem fazendo ao longo da Libertadores, não foi também uma primeira fase de grupos exemplar. Então acho que o River também não seja esse River, tirando a tradição da camisa, não acho que o River possa fazer frente ao elenco do Palmeiras. Então, nesse ponto aqui, eu acho, dou um favoritismo ao Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras passa pelo River Plate para a próxima fase. LDU e São Paulo, na quinta-feira, dia 18/9. A LDU, se não souber aproveitar a altitude, o São Paulo tem um elenco melhor que o da LDU. Então, nesse ponto, o São Paulo, para mim, é o favorito. Fica aí a questão da LDU saber aproveitar, já que parece que o primeiro jogo é em Quito. Então, se o São Paulo, mais uma vez, suportar a pressão no campo adversário e conseguir trazer para o Morumbi um empatezinho, acho que o São Paulo seja favorito para passar nesse confronto e pegar o Palmeiras na próxima fase. E aí teremos um duelo brasileiro na semifinal da Libertadores, do outro lado da chave. E aí, também no dia 18, Flamengo e Estudiantes. Flamengo joga a primeira em casa, né? Vai decidir na Argentina, então o Flamengo precisa jogar bem e fazer um bom placar dentro do Maracanã para ir mais tranquilo. O Estudiantes não tem o poderio do Flamengo. A gente, no início do vídeo, estava falando da qualidade técnica do elenco do Flamengo, e por essa qualidade técnica eu acho que o Flamengo é franco favorito contra o Estudiantes. Então, para mim, se classificaria nessa chave e aguardaria ali o confronto entre Vélez e Racing. Então o Flamengo certamente aí vai ter, passando pelo Estudiantes, vai ter mais um adversário argentino para seguir até a final da Libertadores e continuar na luta desse projeto aí de ser o primeiro brasileiro a chegar a 4 títulos sul-americanos. Então essa são a minha análise assim de um modo geral e meus palpites para quem vai passar para a próxima fase. Então, só vou ficar em cima do muro ali, em cima de Vélez e Racing. Realmente eu não sei o que pode ser, acho que pode ser qualquer um dos dois. Mas entre River e Palmeiras, para mim, passa o Palmeiras. Entre LDU e São Paulo, vai depender muito do primeiro jogo, do que o São Paulo conseguir resistir lá em Quito. E o São Paulo conseguindo, se o São Paulo conseguir um empate em Quito, o São Paulo se classifica aqui no Morumbi e vai pegar o Palmeiras na semifinal. E entre Flamengo e Estudiantes, para facilitar mais a coisa, o Flamengo precisa fazer um bom resultado no Maracanã. Mas pela qualidade técnica e pelo que vem jogando ultimamente, o Flamengo é muito mais time que o Estudiantes e pode passar tranquilamente para a fase semifinal e esperar ali o confronto entre Vélez, quem vai vir do adversário de Vélez e Racing. E é isso, meus amigos. Esse panorama aqui breve sobre essas quartas de final da Libertadores, que certamente vão ser jogos bem emocionantes, bem bacanas, e vai mexer aí com várias torcidas, tanto dos torcedores quanto dos secadores. É isso. Para vocês, fiquem com Deus, torçam bastante e até a próxima. Forte abraço.